Hipnoterapia e criatividade. Quando essa paciente me procurou, há mais ou menos 5 anos atrás, ela tinha algumas queixas, algumas demandas que ela queria, trabalhar, dentre elas a criatividade. Ela não se sentia uma pessoa criativa, ela não conseguia reconhecer nenhum momento que ela tivesse sido criativa. Quando ela me disse isso, eu falei com ela, sim, você é criativa, ela não. E esse não e essa expressão dela era com muito choro, porque aquilo a machucava, ela sofria com aquilo, porque afetava, diretamente a profissão dela. Ela precisava, de ter momentos de criatividade na função que ela exercia. E quando nós iniciamos o processo hipnoterapêutico para sondarmos o subconsciente dela, para sabermos se havia algum registro traumático que bloqueava o processo criativo dela, ela se deparou com um momento onde ela sofreu um processo de comparação. E esse processo foi realizado pela mãe dela, pela tia dela, a uma prima. Então comparavam ela com uma prima. E isso quando ela era muito nova. Criticavam algumas características da aparência, algumas coisas que essa prima realizava, algumas habilidades que eram reconhecidas como boas e que ela já não realizava de certa maneira tão bem assim. E em algum momento, quando ela faz esse acesso, criou-se esse evento traumático, gerando aquele bloqueio emocional nela. E a partir daquele momento, houve outras somatizações de outros eventos, onde ela foi novamente comparada, e isso fez com que ela tivesse um impacto na autoestima dela. Então, ela não conseguia reconhecer a sua beleza e várias outras questões. Então, era uma pessoa com uma baixa autoestima. Essa baixa autoestima influenciava negativamente outras áreas da vida dela. Dentro de programação neurolinguística, a gente fala que mente e corpo é parte de um único sistema. Então, o que eu faço no meu corpo ressoa na minha mente, o que eu faço na minha mente ressoa no meu corpo. Logo, se a gente tem baixa autoestima, isso vai refletir no nosso corpo, assim como vai refletir na nossa mente, e vai um ser influenciado pelo outro, por essa maneira como a gente se vê, como a gente se observa, e que vai influenciar na maneira como a gente realiza as nossas funções, principalmente em relação ao trabalho. E esse era o caso dela. Então ela não conseguia reconhecer os seus processos de criatividade. Quando ela faz esse acesso dentro da sessão hipnoterapêutica, ela consegue chegar à raiz do problema, à raiz daquele trauma. Havia um trauma, um bloqueio emocional que impedia que ela reconhecesse qualquer processo de criatividade que ela já tinha realizado. E a crença central que ela tinha era que ela não era uma pessoa criativa, ela não tinha essa capacidade de ser. E nós realizamos a ressignificação daquela situação, daquele processo de comparação, das pessoas ali envolvidas, porque nós não estamos dentro de um processo hipnoterapêutico procurando culpados, A gente precisa de acolher, entender a situação e ressignificá-la, fazer com que ela, já adulta, com a consciência que ela tem, ela conseguir entender o que aconteceu ali, diferentemente da criança que experienciou e que assimilou toda aquela situação dentro do desconforto, dentro da microviolência, que ela possa ter sofrido desse processo de comparação, de invalidações, e a partir disso ela conseguir se livrar daquela informação, daquele registro que a bloqueava emocionalmente. E assim que nós finalizamos, ela queria reconhecer que ela era
uma pessoa criativa, porque foi o que eu disse para ela no início. Só que, ainda em lágrimas, ela se sentiu um pouco frustrada por ela ainda não se ver como uma pessoa criativa. E aí eu disse para ela, calma, respira, peguei uma água para ela e com o passar ali de uns 5 minutos, de repente, ela fala, nossa, veio algo aqui na minha mente, está vindo, e ela coloca a mão na cabeça, começa a rir, ao mesmo tempo que ela está chorando, e aí ela fala, não sei se é coisa da minha cabeça, ou se isso realmente aconteceu, mas está vendo muito claro que ela havia escrito uma poesia. Ela tinha mais ou menos 7 anos para 8 anos na época, e que essa poesia ficou muito bem escrita, e que a escola chamou os pais dela para perguntar se verdadeiramente ela tinha escrito, porque eles queriam divulgar no jornal da cidade. E isso aconteceu. Então, naquele momento ali, ela liga para a mãe para perguntar se aquela situação realmente havia acontecido. E a mãe confirma. E, além disso, ela não conseguia lembrar, né, 5 anos atrás, quando nós realizamos, que há mais ou menos um pouco mais de 10 anos, né, 12 anos, ela tinha passado por um outro processo de criatividade, de habilidade, muito importante na vida dela, na carreira dela profissional, que foi quando ela estava na faculdade, ela, né, tinha um TCC, a defesa do TCC, e ficou novamente muito bem elaborado e foi divulgado no Jornal da Cidade. Ela não conseguia enxergar esses eventos, essas situações, né, esses processos de criação, de criatividade na vida dela. Ela só enxergava os momentos onde ela tentou fazer algo e se frustrou por não conseguir ou por, né, se bloquear. E aí, depois disso, ela conseguiu reconhecer esses processos, e ela tinha algumas, né, questões que ela queria ganhar melhor, ela queria passar no concurso, tinha essa questão da baixa autoestima. Então nós trabalhamos outras questões dentro do processo hipnoterapêutico, e depois ali do processo dela, ela conseguiu, né, passar no concurso que ela tanto queria. Ela ficou trabalhando em 2 empregos então, e depois surgiu uma outra oportunidade, né, dela supervisionar uma turma, né, um processo na faculdade. Então ela tinha ali 3, né, possibilidades ali de remuneração, e ela tinha o sonho de trocar o carro dela, né, por um modelo específico, e ela conseguiu fazer isso. A autoestima dela melhorou, né, a saúde, porque ela começou a cuidar dela dentro daquilo que ela entendia que ela precisava de fazer, né, que foi alinhado dentro do processo, e ela começou a se comprometer, e os resultados eles vieram com muita dedicação, com muito trabalho, né, da parte dela. Então, esse depoimento, esse feedback dela, que ela me deu recentemente, porque recentemente eu pedi que ela, se possível, relatasse para mim o processo dela, que foi, né, realizado há mais de 5 anos atrás. Porque muitas pessoas, quando passam por um processo terapêutico, né, trazendo alguma crença, algum bloqueio, algum trauma, depois que aquilo é resolvido, nem toda pessoa percebe que a vida dela que deslanchou, né, aquela situação foi resolvida a partir daquele momento que ela, né, passou pelo processo terapêutico, abordou aquilo ali e trabalhou, né, tratou aquilo. Então, esse daqui é o depoimento dela. Sou muito grato pela oportunidade, né, de ter realizado esse processo com ela, e o processo hipnoterapêutico é maravilhoso.